Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido Verme Bill, o verdadeiro problema dessas pessoas com quem o seu paciente está convivendo é que elas são simplesmente cristãs. Todas possuem seus interesses particulares, é claro, mas o laço que as une continua a ser o cristianismo. O que nós desejamos, se não houver mesmo jeito e os homens tiverem de tornar-se cristãos, é mantê-los no estado de espírito que eu chamo de cristianismo e alguma outra coisa. Você sabe, cristianismo e a crise, cristianismo e a nova psicologia, cristianismo e a nova ordem, cristianismo e a cura pela fé, cristianismo e pesquisa psíquica, cristianismo e vegetarianismo, cristianismo e a reforma ortográfica. Se não houver saída e eles se tornarem cristãos, deixe-os ao menos serem cristãos com um diferencial. Substitua a fé em si por alguma moda com colorido cristão. Faça com que tenham horror da mesma coisa de sempre. O horror pela mesma coisa de sempre é uma das mais preciosas paixões que incutimos no coração humano, uma fonte infinita de heresias na religião, de conselhos estúpidos, de infidelidade conjugal e de inconstância nas amizades. Os humanos vivem dentro do tempo e vivenciam a realidade numa sucessão de eventos. Para experimentar o suficiente dessa realidade, portanto, eles precisam ter experiências com várias coisas diferentes. Em outras palavras, eles precisam passar por mudanças. E já que precisam de mudanças, o inimigo, que no fundo é um hedonista, fez com que elas fossem para eles algo prazeroso, assim como fez o ato de alimentar-se prazeroso. Mas como ele não deseja que eles façam da mudança, como do ato de comer, o fim em si, ele contrabalançou neles o amor pela mudança com o amor pela permanência. Ele conseguiu satisfazer ambos os gostos no próprio mundo que ele criou, através da união da mudança e permanência, que chamamos de ritmo. O inimigo lhes dá as estações, cada estação é diferente e ainda assim igual todos os anos, de tal modo que a primavera sempre parece uma novidade e ainda assim é percebida como uma repetição de um tema imemorial. Ele lhes dá à sua igreja o ano litúrgico. Podem sair de uma época de jejum e entrar em outra de banquetes, mas serão os mesmos banquetes do ano anterior. Bem, assim como nós enxergamos o prazer da comida para induzir a gula, da mesma maneira deturpamos o prazer proporcionado pela mudança para transformá-lo em uma necessidade de novidades absolutas. Essa necessidade é criação exclusivamente nossa. Se negligenciarmos esse nosso trabalho, os homens não apenas ficarão satisfeitos, como se sentirão arrebatados pela mistura de novidade e familiaridade dos flocos de neve no inverno deste ano, do nascer do sol desta manhã e do pudim deste Natal. As crianças, pelo menos, até que nós finalmente possamos intervir em sua educação, ficarão sempre satisfeitas com uma periódica rodada de brincadeiras, na qual o jogo de bola de gude dá lugar à amarelinha com a mesma regularidade com que o verão dá lugar ao outono. Apenas através de nossos esforços contínuos é que nós conseguiremos manter viva essa necessidade de mudança infinita ou arrítmica. Sob vários aspectos, essa necessidade é de grande valor. Em primeiro lugar, ela diminui o prazer ao mesmo tempo que aumenta o desejo.
O prazer proporcionado pela novidade está, por sua própria natureza, mais sujeito do que qualquer outro à lei do retorno decrescente. Além disso, a novidade contínua custa dinheiro. Então, o desejo pela novidade resulta em avareza, ou em infidelidade, ou em ambas. E novamente, quanto mais ganancioso for esse desejo, mais cedo irá se cansar de todas as inocentes fontes de prazer, e mais cedo passará aquelas que são proibidas pelo inimigo. Assim, recentemente, ao exacerbarmos o horror pela mesma coisa de sempre, fizemos com que a arte, por exemplo, fosse menos prejudicial para nós do que talvez jamais tenha sido. Os artistas de apelo mais popular e os mais refinados são arrastados diariamente para os revigorantes excessos da lascividade, da insensatez, da crueldade e do orgulho. E, finalmente, o desejo pela novidade é indispensável se quisermos fabricar modas ou tendências. A grande utilidade das modas no pensamento é distrair a atenção dos homens, tirando-a dos verdadeiros perigos. Direcionamos as reivindicações da moda de cada geração para ir contra aqueles defeitos que ela menos corre o risco de contrair, e fazemos com que eles aprovem a virtude mais próxima do defeito que tentamos tornar endêmico. A brincadeira é fazer com que todos corram feito baratas tontas, com extintores de incêndio sempre que houver um dilúvio, e que fiquem todos amontoados no lado do barco, cuja morada já esteja quase inteira dentro d'água. Assim conseguiremos fazer que esteja na moda expor os perigos do entusiasmo excessivo na mesma época em que todos, na verdade, estão se tornando mundanos e indiferentes. Um século depois, quando, graças a nós, todos estiverem cheios de desespero e ironia, à la Byron, bêbados de emoção, a reivindicação da moda será contra os perigos da mera compreensão. As eras cruéis resguardam-se contra aquilo que é sentimental, as eras apáticas e ociosas contra aquilo que é honroso, as eras lascivas contra o puritanismo. E sempre que os homens, na verdade, estiverem rapidamente tornando-se escravos ou tiranos, nós faremos do liberalismo o principal fantasma a ser temido. Mas a maior vitória de todas é levar esse horror pela mesma coisa de sempre, ao nível de uma filosofia, de tal forma que o absurdo intelectual possa reforçar a corrupção da força de vontade. É aí que a natureza em geral evolucionista ou histórica do pensamento europeu moderno, em parte obra nossa, mostra-se tão útil. O inimigo adora obviedades. Até onde vejo, ele quer que os homens, quando deparam com uma certa linha de ação, façam perguntas bem simples. Isso é correto? É possível? Mas se conseguirmos fazer com que os homens perguntem, isso está de acordo com as ideias gerais do nosso tempo? É algo voltado para o futuro ou é reacionário? É para essa direção que a história caminha? Eles acabarão por desprezar as perguntas relevantes, e as perguntas que eles realmente fazem, obviamente, não têm resposta, pois eles não sabem como será o futuro, e o que ele reserva depende em grande parte exatamente dessas escolhas que os homens querem fazer com a ajuda do futuro. Consequentemente, enquanto suas mentes estiverem boiando nesse vácuo, teremos mais chances para entrar subreceptivamente em cena e fazê-los curvarem-se à linha de ação que nós decidimos.
Há muito tempo eles tinham consciência de que algumas mudanças vinham para o bem, outras para o mal, enquanto outras não faziam diferença. Conseguimos eliminar esse conhecimento quase totalmente. Substituímos o adjetivo descritivo imutável pelo adjetivo emocional estagnado. Nós lhe ensinamos a pensar no futuro como uma terra prometida reservada aos heróis privilegiados, não algo que todos alcançam na velocidade de 60 minutos por hora, independentemente do que façam e de quem sejam. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.